Amados irmãos e irmãs, como partilhamos no início, hoje renovamos a nossa fé, a nossa certeza na presença real de Cristo nas sagradas espécies, a sua presença real, o seu corpo e o seu sangue, que é dado a cada um de nós na Eucaristia. E de modo todo especial, com esta solenidade, nós também renovamos a nossa aliança com Deus, pois a aliança de Deus conosco é eterna e definitiva. De certa forma, quando um casal se casa, cada um coloca uma aliança e também com palavras e também com esse simbolismo da aliança, selam o que? Um compromisso. E o Senhor, Ele selou com a Eucaristia esse compromisso eterno e definitivo com cada um de nós. Então hoje, por isso que hoje renovamos esse compromisso, não o Senhor, porque o Senhor já selou um compromisso para sempre. Nós é que precisamos a todo instante renovar esse compromisso com Deus, porque muitas vezes nós somos infiéis a esta grande graça que o Senhor derrama sobre nós, é esse dom que o Senhor nos dá. Então vemos quanto era importante esse sentido da aliança no Antigo Testamento, quanto era importante realmente o povo de Israel viver realmente esta aliança, se orgulhar realmente pela aliança com Deus, a aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Nós vemos que em torno de 286 vezes se usa esse termo da aliança no Antigo Testamento. Era comum realmente este compromisso, e como nós vemos em toda a Sagrada Escritura, por várias vezes o Senhor sela uma aliança com o seu povo, uma aliança em que o outro lado não precisa se comprometer no sentido assim de não ter sanções se romper com esta aliança, como o Senhor quando faz aliança com Noé. Nós vemos no capítulo 9 do livro do Gênesis, o Senhor faz uma aliança com Noé, com toda a humanidade, de uma purificação, de que não haveria mais um dilúvio, e o Senhor cumpre a sua promessa. Vemos também o Senhor que faz uma aliança com Abraão, dando uma nova terra, uma descendência, e no capítulo 15 nós vemos o rito de Gênesis, vemos o rito que é realizado entre Deus e Abraão, aquele rito que nós bem sabemos, em que o Senhor, por meio de uma bola de fogo, passa por meio de animais esquartejados, que tinha esse simbolismo de que duas pessoas faziam uma aliança assim, passavam por um animal esquartejado, mostrando que se um rompesse aquela aliança, aquilo seria a sua sorte. E somente Deus passa realmente pelos animais, mostrando realmente que Deus, Ele é fiel à sua aliança e não quer que o homem realmente tenha esta sorte. O Senhor conhece a nossa fraqueza, por isso nós vemos que o Senhor nos deixou o sacramento da reconciliação, para que pudéssemos sempre nos reconciliar com Ele e sempre pudéssemos estar realmente pedindo o socorro em nossas fraquezas e sempre voltando a esta aliança, esse compromisso. Então vemos que o Senhor, de modo gratuito, faz uma aliança unilateral em que Ele se compromete conosco e nos chama a acolher a sua palavra, a acolher o seu amor, a acolher o dom gratuito que Ele concede a cada um de nós. Então vemos que no trecho de hoje nos mostra uma aliança feita. Nós vemos Moisés que realiza hoje nesse capítulo 24 de Êxodo esta aliança em que o Senhor novamente chama o povo a este compromisso, a essa fidelidade com sua aliança. E de novo nós vemos aqui no Monte Sinai o Senhor que
novamente de modo gratuito, chama o povo a este grande compromisso. Vemos o simbolismo novamente aqui do sangue que é derramado sobre o altar, sobre também os 12 marcos, simbolizando realmente esta união que deve existir entre Deus e o povo, pois o altar simbolizava a presença de Deus. Então esse sangue que simbolizava, como vemos em Levítico, a sede da vida. Então esta união que deveria acontecer entre o povo de Israel e Deus, em que eles estariam juntos nas alegrias, nas tristezas, nas vicissitudes. E assim o Senhor também sela esta aliança de comunhão conosco. Por isso nós vemos que a palavra de Deus do domingo passado nos falou realmente desta união que devemos buscar por meio da Eucaristia, esta união no corpo e no sangue de Cristo. Então o significado realmente desta aliança é este compromisso, essa unidade, unidos por um destino. Então somos unidos a Cristo na Eucaristia, de modo todo especial comungamos do corpo e do sangue de Cristo para estarmos unidos na sua sorte e também na sua glória. Então somos unidos para sermos de fato discípulos do Senhor, esses discípulos que buscam a todo instante amar os irmãos, perdoar, viver de fato o amor, viver de fato o dom para com todos os irmãos. Então, como aquele povo com seu Deus que eram unidos, de modo que se alguém ferisse ou levantasse a mão contra alguém do povo de Israel, é como se estivesse levantando a mão contra Deus. Assim também é no dia de hoje, deve ser a nossa comunhão, pois recebemos no batismo o dom do Espírito Santo. Pelo batismo nos fazemos parte desta igreja, somos pedras vivas, como nos diz São Paulo, fazemos parte de um único corpo, o corpo de Cristo. Logo também devemos buscar nos doar para os irmãos, e também por isso nessa dinâmica que quando a gente peca contra o irmão, faz alguma coisa errada contra o irmão, é a mesma coisa que estivéssemos fazendo alguma coisa contra Deus, porque todos nós fazemos parte deste corpo, estamos unidos por esta nova aliança que Cristo fez conosco. Por isso que todas as vezes que cometemos um pecado contra o irmão, é contra o Cristo que pecamos, porque todos nós estamos unidos nesse corpo. Então quando ferimos um irmão, ferimos a Cristo. Por isso que quando se aproveitamos, se utilizamos de um irmão, estamos na verdade se utilizando de Cristo. Então estamos unidos realmente numa realidade espiritual, uma realidade divina, participando da vida divina do Senhor. E cada um de nós, nesta participação, somos chamados a ser um outro Cristo, a todo instante ter os mesmos sentimentos de Cristo, como nossos irmãos contemplam tanto, que fazem parte do apostolado, contemplando realmente o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então participamos, comungamos da Eucaristia, não apenas como um preceito. Por isso que o Padre sempre chama a atenção da importância de estarmos atentos àquilo que Deus nos fala, não fazer da Eucaristia como algo realmente para cumprir o preceito. Eu tenho que ir porque senão depois eu tenho que confessar, ou tenho que ir porque minha mãe vai falar, ou tenho que ir porque senão minha esposa vai reclamar. Não, mas entendendo realmente esta realidade, essa purificação que o Senhor realiza na nossa vida, no nosso coração, que nós acabamos de ouvir na segunda leitura, esta realidade realmente de fazer parte realmente do corpo de Cristo, de comungarmos para sermos um com Ele. Então essa é a realidade mais profunda que somos chamados a vivenciar, como nos diz o capítulo 8 da Sacrosanto Concílio. Nós aqui na terra, participando da vida sacramental, da Eucaristia, já estamos participando da realidade
celestes já estão, de certa forma, o Senhor está antecipando na nossa vida alguma realidade daquilo que vamos vivenciar na eternidade nos céus. Neste grande mistério da presença real do Senhor na Eucaristia, do Senhor que, sendo Deus, se doa a cada um de nós e nos chama também a essa doação, nos chama também a essa participação. Então hoje nós vemos nesse capítulo 14 de Marcos nos falar um pouco desta realidade da Eucaristia. Nós vemos os discípulos que chamaram o Senhor para a Páscoa, foi uma iniciativa dos discípulos de convidarem realmente o Senhor para participar, renovar a aliança da libertação do Egito. E no entanto, o Senhor leva aqueles homens a uma nova aliança, essa aliança definitiva, não mais uma aliança em que se oferecia animais, aquela aliança que precisava ser renovada, mas uma aliança que foi feita no corpo, foi feita pelo sangue de Cristo. Então vemos, prepararam uma sala muito grande, simbolizando que a Eucaristia tem que ser isso mesmo, um lugar aberto para acolher a todos. Ninguém pode estar fora realmente deste banquete. Este banquete Deus preparou para todos, pecadores, para todos, porque às vezes a concepção de alguns é que alguns são mais santos para participarem realmente da celebração, outros menos, mas todos nós somos, o Senhor, melhor dizendo, nos dá a dignidade de participarmos da sua Eucaristia, dos seus mistérios. Então cada um de nós somos acolhidos pelo Senhor em cada Eucaristia que celebramos. Então nós vemos ainda na palavra, no versículo 22, o Senhor que anuncia para os seus discípulos, pronunciou a bênção, depois partiu e entregou-lhes dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Isto não representa o meu corpo. O Senhor confirma que isto é o meu corpo. Depois, e ainda continua, em seguida tomou o cálice, deu graça, entregou-lhes a todos, beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Então vemos que o Senhor, Ele dá o seu corpo, o seu sangue de modo antecipado naquela ceia com seus discípulos, e este corpo e sangue o Senhor dá a cada um de nós para que sejamos um com Ele, para que participemos da sua vida divina, para que possamos ter forças de testemunhar este amor, de ser também um dom para os irmãos. Como o Senhor se deu aos seus discípulos, como o Senhor se dá a cada um de nós esse simbolismo da Eucaristia partido, do Cristo que se parte, que se dá na cruz para a salvação de todos nós, assim cada um de nós também participando da vida divina, somos chamados também a se doar para os irmãos, fazer da nossa vida um grande dom. Jesus Cristo, Ele fez da sua vida um dom para a salvação de toda a humanidade. Que também façamos da nossa vida também um dom para sermos instrumentos de salvação para aqueles que Deus coloca no nosso caminho. E com toda certeza nós não salvamos ninguém. Com toda certeza nenhum santo salva ninguém. Com toda certeza Nossa Senhora não salva ninguém. Mas todos nós somos chamados a ser instrumentos para que o Senhor possa salvar os irmãos que Deus coloca na nossa vida. Então, ao longo da nossa caminhada, se nós estivermos unidos a Cristo, com toda certeza levaremos a salvação à nossa família. Mas esta união não é apenas vir à missa, porque às vezes as pessoas interpretam de modo tão errado aquilo que é ser cristão, aquilo que é ser de fato um católico. Todo domingo eu estou lá na missa, mesmo que eu converse, fique papeando com meu irmão do lado do início ao fim, mas eu não deixo de ir. Ou mesmo que eu fique, a igreja está aqui, que eu fique lá já no início da alvarenga lá, eu estou lá. Não,
é mais do que isso, é realmente se unir a Cristo, se unindo a Cristo na alegria, no sofrimento, estar sempre presente diante do Senhor, não somente no momento que precisamos, que às vezes vemos tantos e tantos irmãos que no momento do sofrimento lembra logo de Deus. Às vezes até quem diz que não acredita em Deus, no sofrimento faz oração, pede a Deus, aí passou o momento de sofrimento, já esquece um pouco de Deus. Então participamos, comungamos da Eucaristia, comungamos em cada missa, mesmo que eu não possa ir à comunhão, porque lembramos, como nos diz Paulo em Coríntios, a Eucaristia é salvação, mas é condenação se eu comungo de qualquer forma. Então eu preciso sempre estar preparado, e mesmo que eu não possa por algum impedimento comungar, eu nunca deixo de comungar na Eucaristia, se assim for a minha vontade, porque o Senhor sempre se dá na sua palavra, o Senhor sempre se dá a cada um de nós em cada Eucaristia. Então todos nós comungamos numa celebração. Então renovamos a nossa fé no Senhor, somos convidados a essa renovação realmente dessa aliança com Deus, desse compromisso de cada um de nós, do Padre, de todos nós, de sermos fiéis a esse grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. O Senhor que é Deus, e quando o Padre estende a mão e diz: dignai-vos, ó Pai, santificar, o Senhor, ele se faz presente. Aquilo que era vinho passa a ser o sangue de Cristo, aquilo que era apenas um pedaço de pão passa a ser o corpo de Cristo. Às vezes, para a nossa mentalidade, para um mundo tão cético, quantas vezes nós vemos tantos e tantos irmãos duvidarem desta presença, porque como Deus, sendo Deus, pode se fazer presente num pedacinho de pão, como Deus, sendo Deus, pode se dar a mim, que sou tão pecador, novamente. Por isso que a gente tem que sempre se colocar diante de Deus com compromisso, com uma entrega profunda, porque é o próprio Deus que comungamos. Por isso que eu sou sincero para vocês, eu choro interiormente quando eu vejo alguém comungando de qualquer jeito, quando eu vejo alguém que bagunçou uma missa inteira por aí e depois se põe na fila da comunhão. Como dói meu coração, porque eu digo: meu Deus, não conseguimos fazer aquela pessoa entender nada do que é realmente esse dom maravilhoso que Deus nos deu. Eu, como padre, quantas e quantas vezes tive a alegria de ver realmente irmãos e irmãs chorarem por eu ter ido lá levar o corpo de Cristo, por eu ter ido lá confessar e aquela pessoa poder comungar. Eu ia toda semana quando estava em Santa Cecília, no Mário Crevo, e foram várias e várias vezes que, nossa, as senhoras me agradeceram tanto que eu ficava sem jeito, porque não era mais do que a minha obrigação, o meu trabalho, mas elas me agradeciam tanto por eu ter ido lá confessado e assim poderem comungar realmente do corpo de Cristo. Quantas e quantas foram as vezes que alguns irmãos puderam comungar e naquele dia da sua comunhão partiram dessa vida, depois de confessar e comungar. E num coração assim tão grato a Deus, e assim deve ser o coração de cada um de nós. Vemos que na história da igreja, algumas pessoas duvidaram, até sacerdotes. Se nós vermos, o Senhor, ele não precisaria, mas ele realizou alguns milagres eucarísticos. Os jovens provavelmente gostam da internet, já colocaram muito, né? Os jovens, eles pesquisam bastante coisas de igreja na internet, então já viram lá vários milagres eucarísticos, principalmente de Lanciano, que era o que? Um sacerdote que trazia um pouco de dúvida no seu coração e pedia a Deus realmente que tirasse essa dúvida do seu coração, e no momento que ele consagrou, realmente aquele pedaço de pão se fez
um pedaço de carne de coração e aquele sangue se coagulou. Depois, até hoje, se faz testes e mais testes e se confirma que aquilo ali é uma carne de coração, é uma carne realmente de coração. Aquele no cálice ali é o sangue. Então vemos que não precisaríamos disso para confirmar a nossa fé, mas Deus realizou este milagre, e são muitos e muitos milagres que Deus realiza. Então essa festa foi instituída na Idade Média para reafirmar realmente a fé, nós cristãos, no corpo e no sangue de Cristo, que foi tão atacado, principalmente na época da Reforma, em que muitos colocavam que Jesus só se fazia presente no momento da celebração, ou mesmo que ele não poderia se fazer presente, pois como Deus, sendo Deus, poderia se fazer presente ou se dar a nós pecadores. Mas Deus é Deus, Deus nos ama, Deus nos adotou como filhos, Deus quer realmente que participemos que cada um de nós venha participar da sua glória desde já. Por isso o Senhor se dá a cada um de nós, por isso o Senhor nos chama a uma comunhão, não aquela comunhão que eu aturo o irmão que está do meu lado, mas aquela comunhão que eu amo o irmão, que eu me gasto realmente pelo irmão e que eu quero e desejo ardentemente a salvação dele. Então queira ardentemente a salvação de todos, até daqueles que vos perseguem. E é nessa realidade que nós celebramos essa Eucaristia. É com esse coração que cada Eucaristia deve ser celebrada. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma pequena oração, agradecendo ao nosso bom Deus por esse dia, por essa festa maravilhosa que começou no dia de ontem. Eu falo para vocês, dá trabalho, dá. Como muitos de vocês, o padre foi dormir 3 e pouca da manhã, 6 horas eu já estava de pé. Mas viver realmente essa realidade de comunhão, de união, um tapete desse tão bonito. Se tivéssemos feito na rua, tivesse vindo a chuva e lavado tudo, já teria valido a pena, pela união, pela participação, pelo nosso coração se doando para Deus. E para Deus não tem mais nada mais importante de que um coração contrito, de um coração humilde, de um coração que confia no seu Deus como Pai, que clama papaizinho, que clama a papai, que realmente se coloca nas mãos de Deus, na certeza que Deus cuida da sua vida, na certeza que Deus lhe protege, e que cada um de nós possa, como todos aqueles homens e mulheres lá na primeira leitura que acabamos de ouvir, todos eles falaram: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Que cada um de nós também possa fazer tudo aquilo que Deus nos diz na sua palavra. Que cada domingo eu venha sempre com a sede da palavra de Deus para a Santa Missa e desejoso de realizar essa palavra na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, que é nosso Pai, que ama cada um de nós, te louvamos e te bendizemos, Senhor, por este santo dia, pela tua presença viva no meio de nós, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor, por esta festa tão linda que começou no dia de ontem, por todos os irmãos, Senhor, que estiveram aqui no dia de ontem, por todos os irmãos, Senhor, que unidos num só coração, numa só alma, estiveram, Senhor, vivendo esta tradição deste tapete, desta partilha, desta unidade. Louvado seja Deus pela vida de cada um deles, irmãos evangélicos, irmãos que ainda não caminham de modo tão forte na igreja,
Agradecemos, Senhor, por este momento e renovamos, Senhor, a nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia, no seu corpo e no seu sangue, que é dado a cada um de nós, Senhor, para que participemos de sua vida, para que estejamos unidos com Ele. Fortalece-nos, Senhor, com o dom da Tua graça, Senhor, para que sejamos também, ou melhor dizendo, para que tenhamos, Senhor, uma vida dedicada aos irmãos, para que como Cristo também doemos a nossa vida para os irmãos. Veja, Senhor, o Teu povo que hoje se reúne aqui para celebrar, Senhor, essa Eucaristia, esta aliança eterna feita no sangue de Cristo. Olha, Senhor, para o coração de cada um deles, as suas necessidades, as suas aflições, as suas dúvidas, Senhor. E pelo derramamento do Teu Espírito Santo, Senhor, vem curar, Senhor. Venha restabelecer, Senhor, o coração de cada irmão, de cada irmã. Vem renovar a esperança, a fé, Senhor, na Tua presença na Eucaristia, Senhor. Vem trazer um novo ânimo, Senhor. Vem trazer, Senhor, para os nossos irmãos este desejo de intimidade contigo, com a Tua palavra, com a Tua Eucaristia, Senhor. Que celebrando, Senhor, esta Eucaristia, cada um de nós, Senhor, possa dar um passo a mais, Senhor, na fé. Que celebrando este santo mistério, Senhor, possamos confiar em Ti, Senhor. Possamos pronunciar também essas palavras que ouvimos na primeira leitura. Faremos tudo o que o Senhor nos mandar. Obedeceremos a Tua palavra, Senhor, como palavra de vida e salvação para cada um de nós. Que cada um de nós, Senhor, auxiliados pela Tua graça, sejamos instrumentos de salvação, para que a salvação entre em nossa família, para que a salvação entre em nossas casas, para que a salvação faça parte, Senhor, da vida de cada um de nós, Senhor. Que queiramos, Senhor, contemplar sempre a Tua presença em cada irmão, que desejemos ardentemente a salvação de todos, Senhor, até mesmo daqueles que nos perseguem, daqueles que tripudiam da nossa fé. Muito obrigado, Senhor, por este grande dom que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por participarmos deste mistério. Muito obrigado, Senhor, por comungarmos do Teu corpo e do Seu sangue. Que possamos sempre, Senhor, nos colocar na Tua presença, crendo que estamos comungando, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue. E que, tendo, Senhor, a Sua presença em nós, possamos ser outros Cristos para os nossos irmãos. Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar. Se o amor é maior que tudo,
Estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Continuarmos nossa física, a profissão de fé. Diz para o irmão que está do teu lado: Deus te ama muito. Conte sempre com a minha presença. Agora, se não sabe o nome do irmão, não deixa de perguntar, não. Dá um abraço nele, mas se não sabe o nome, pergunta. Estou aqui para te render.